Muito bem, pessoal, voltamos agora com o nosso bloco de número 2. Vamos continuar o estudo da responsabilidade civil nas relações de consumo. Pois bem, no último bloco, arrematamos aí a importante informação para a sua prova de que a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é, em regra, objetiva. E você, meu aluno, minha aluna, já deve saber. Quando o professor Léo coloca aí em regra, é porque admite uma exceção. Senão estaria da seguinte forma: a responsabilidade civil é objetiva e ponto, em termos absolutos. Não. Em regra, ela é objetiva, ou seja, não há necessidade de comprovar dolo ou culpa por parte do consumidor. No entanto, veremos logo à frente que existe uma exceção, que é no caso dos profissionais liberais. Nesse caso específico, o Código de Defesa do Consumidor deu uma colher de chá aos profissionais liberais para que, em caso de uma ação de responsabilidade civil, quem irá comprovar a culpa deverá ser o consumidor e não o profissional, certo? Veremos isso logo à frente. Mas, em regra, a responsabilidade civil no CDC ela é objetiva. Pois bem, continuando, vamos analisar. Responsabilidade civil no CDC, já vimos que tem 3 elementos, em regra: a conduta, o dano e o nexo causal. Agora, vamos analisar de uma forma mais aprofundada cada um desses elementos, pois aquele estudo superficial apenas da conduta, do dano e o nexo causal e da culpa, aquilo é lá da responsabilidade civil comum. Por isso que eu não me aprofundei muito na conduta e tudo mais. Agora que vamos adentrar na responsabilidade civil das relações de consumo. E aí precisaremos fazer um aprofundamento, pois existem muitas questões cobrando esses tópicos de aprofundamento no que diz respeito ao direito do consumidor. Então vamos analisar cada um dos elementos de forma separada e aprofundar o assunto de forma categórica. Vamos lá. O primeiro elemento é a conduta. Vocês já sabem aí que a conduta vai ser uma ação ou omissão. No entanto, no caso específico do Código de Defesa do Consumidor, essa ação ou omissão deverá ter como resultado, alternativamente, ou um dano ao consumidor ou a violação do direito do consumidor. E aí, olha só como um assunto puxa o outro. Como é que você vai saber se a responsabilidade civil vai ser objetiva, ou seja, a aplicação do CDC ou não? Vendo se aquela relação é uma relação de consumo ou não é uma relação de consumo. Com aquele assunto que vimos lá em nossa aula de número 01. Se eu estou dentro de uma relação de consumo, eu terei que ver aí uma conduta que cause dano ao consumidor ou viole direito do consumidor. Pois bem, e quais são esses principais direitos do consumidor que podem vir a ser violados? Você vai encontrar isso lá no artigo 6º do nosso CDC. Relembrando sempre, e eu vou relembrar vocês em todas as aulas, a importância da leitura sistemática da lei seca, a leitura do Código de Defesa do Consumidor, leitura diária. Já falei e vou repetir, pelo menos 90% das questões de Código de Defesa do Consumidor para concursos da área bancária, o examinador segue aquela metodologia pouco criativa. Ele pega o CDC, copia e cola e joga na sua prova. Então a leitura de todo o CDC é importantíssima.
Então, vamos analisar quais são esses direitos básicos do consumidor que, se violados, vão ter como consequência a responsabilidade civil. Vamos lá. Tudo isso aqui é um rol que você encontra lá no artigo 6º do CDC. Vamos analisar dispositivo por dispositivo, pois a banca adora copiar estes dispositivos e colar em sua prova. Primeiro dispositivo aí, que é direito básico do consumidor, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Importante direito básico do consumidor. Também é direito básico do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos ou serviços, asseguradas a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Pessoal, é direito básico do consumidor que ele tenha a informação exata do produto e serviço, como o produto deve ser consumido, como esse produto deve ser utilizado, a fim de evitar qualquer tipo de dano. E isso deve vir em linguagem acessível e educativa para a compreensão do consumidor. Outro direito básico aí que sempre aparece em provas é o direito de informação. Olha só, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade. E aí aquele momento que você verifica lá que todo o produto está lá com a gramatura reservada, dizendo, olha só, é tantas gramas, é aproximadamente tantas gramas, tantos litros. As características do produto, a composição do produto para que o consumidor saiba o que ele está comprando, a qualidade, olha só que interessante, os tributos incidentes sobre aquele produto. Tanto é que você pode verificar que quando você vai ao supermercado e verifica o preço do produto lá nas gôndolas, normalmente você vê o preço do produto e em uma letrinha bem miúda que fica logo acima do preço, você vai verificar 18%, 17%, e o valor correspondente a alguns centavos ou alguns reais, a depender do valor do produto, está lá, impostos, que normalmente vai vir lá o ICMS, certo? Isso aí também é um direito básico do consumidor, saber quanto ele está pagando pelo produto e quanto ele está pagando em relação aos tributos incidentes sobre aquele produto. E também é direito básico a informação adequada e clara sobre os riscos que apresentem. Então, sempre vai constar quando algum produto gerar algum tipo de risco ao consumidor, é mais do que importante, é mais do que direito dele que o fornecedor informe esses riscos. É por isso que nas carteiras de cigarro, vem lá, o Ministério da Saúde adverte que esse produto pode causar câncer, impotência sexual e diversos outros riscos à saúde do consumidor. Vai consumir, é um problema seu, mas é obrigação do fornecedor que informe todos esses riscos ao seu pretenso consumidor. Também é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Vamos lá. Muita atenção nesse inciso 5º, pois o examinador adora trazer esse direito básico do consumidor. Então vamos entendê-lo de forma tranquila. Olha só, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais. Imagine aí que em um determinado contrato de consumo, que é um contrato de adesão, como vimos lá na nossa primeira aula, seja estipulado que o consumidor, em caso de inadimplemento, deverá pagar uma multa de 80% do valor total do contrato. Obviamente, esse exemplo deixa aí de saltar os olhos que é uma cláusula totalmente desproporcional. Como assim? O não pagamento vai gerar uma multa de 80%? É muito alto, é desproporcional. Então, olha só, nesse caso de uma cláusula que já nasceu desproporcional, olha só, desde o início do contrato essa cláusula está lá constando. Então, essa cláusula desproporcional, que traz uma prestação abusiva, uma prestação desproporcional, é direito do consumidor ter essa cláusula modificada. E aí essa cláusula vai ser modificada para uma multa proporcional, ou talvez até sem nenhum tipo de multa. É um direito de modificação. Grava bem, modificação. Agora, além do direito de modificação, o consumidor também tem o direito, vou até trocar aqui a cor, de revisão. Revisão em razão de fatos supervenientes que tornem excessivamente oneroso. Olha só que sutil diferença entre o direito de modificação e o direito de revisão. Na revisão, o contrato nasce perfeitamente proporcional. Não há nenhuma cláusula abusiva, está tudo ok. No entanto, em decorrência de fatos supervenientes, fatos posteriores ao início do contrato, uma outra prestação se torna demasiadamente excessiva, muito onerosa, muito difícil de ser concretizada pelo consumidor. Então, imagine um exemplo que em um determinado contrato de empréstimo, um mútuo feneratício, empréstimo de dinheiro, seja convencionado que as mensalidades serão reguladas por uma taxa mensal de juros variável. E imagine que em decorrência de uma crise econômica, a exemplo dessa que vivemos, a taxa de juros fique muito alta e a prestação se torne muito excessiva. Olha só, esse caso vai ser de modificação ou de revisão? Vai ser de revisão. Porque na sua origem o contrato estava perfeito, as prestações estavam proporcionais, mas por conta de um fato posterior ao início do contrato, ou seja, a crise, as prestações se tornaram muito excessivas, muito onerosas, muito difíceis de serem concretizadas. Então, só para rememorar, na modificação a cláusula já nasce desproporcional. Já é uma cláusula abusiva no seu nascedouro. Na revisão, ela nasce proporcional, nasce legal. No entanto, em razão de fatos posteriores, fatos supervenientes, aquela cláusula ou aquele conjunto de cláusulas se tornam excessivamente onerosas. Beleza? Então fica de olho aí nessa distinção, porque o examinador adora cobrar esse inciso. Também é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Também é direito básico do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Também temos aí importante direito básico do consumidor,
que é a facilitação da defesa dos seus direitos. Pessoal, existem aí diversos dispositivos que visam facilitar a defesa dos direitos do consumidor. Olha só, acabamos de ver um no bloco anterior. Vimos que no caso da responsabilidade civil na relação de consumo, o consumidor vai gozar de uma facilidade muito grande, que é o que? Ele não precisa comprovar culpa, pois a responsabilidade civil no CDC é o que? Objetiva. Outra facilidade na defesa dos seus direitos é que o consumidor pode se socorrer ao juizado especial, especial de defesa do consumidor, no qual, para ingressar com ação até 20 salários mínimos, nem de advogado ele precisa. Ele pode se socorrer da assistência jurídica própria para esse tipo de coisa. Então, é tudo mais facilitado, ele não precisa pagar custas processuais nem nada. Então, toda a legislação processual vai trazer aí inúmeras facilidades ao consumidor. Mas o próprio CDC já cita alguns exemplos. Vamos ver aí. Olha só alguns exemplos de facilitação de defesa dos seus direitos. A inversão do ônus da prova, ou seja, prova que o fornecedor e não o consumidor. Porque a regra no direito processual civil é prova quem alega. Se você alegou um fato, você tem o ônus de provar que aquele fato aconteceu. Mas no CDC pode existir a chamada inversão do ônus da prova. O consumidor alega e quem vai ter que comprovar que aquilo não aconteceu é o fornecedor. Só que essa inversão do ônus da prova, gente, vai ser feita a critério do juiz, quando for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. Muito bem. Também é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Muito bem. E aqui conseguimos analisar os direitos básicos do consumidor, que, se violados, vão acabar gerando a responsabilidade civil, o dever de reparação. Vimos a conduta, maravilha. Vamos analisar agora o próximo elemento, que é o elemento dano. Vamos lá. Pessoal, no que diz respeito ao dano, basicamente vocês deverão analisar a importante diferença dada ao Código de Defesa do Consumidor a esses dois diferentes tipos de responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade pelo fato do produto e do serviço e uma responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Convenhamos que a nomenclatura utilizada pelo CDC não é nem um pouco simpática, nem um pouco intuitiva. Mas veremos a diferença de uma e de outro tipo de responsabilidade de uma forma bastante prática, com alguns exemplos, certo? Olha só. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, pessoal, é aquele caso em que o produto ou serviço, além de ser defeituoso, o seu defeito causa um dano extrínseco, ou seja, um dano a mais. E na responsabilidade por vício do produto e do serviço, é um vício intrínseco, é um defeito que vai inutilizar o produto ou o serviço. Vamos ver um exemplo bastante prático. Imagine aí que o sujeito compre aquela chamada caixinha do mau gosto. Eu chamo particularmente de caixinha do mau gosto aquela caixinha de som. Sabe aquela caixinha de som que vende em camelô, em loja de produtos importados?
Você coloca lá um pendrive, um cartão de memória e fica escutando o som a toda altura. Eu chamo de caixinha de mau gosto porque, convenhamos, ninguém que tenha um bom gosto musical compra uma coisa daquela. Quando foi que você viu alguma música boa saindo de um aparelho daquele? Eu, pelo menos, nunca vi. Nunca vi um jazz, um blues, um rock, um MPB saindo daquilo. Só música ruim. Brega, rocha, funk, batidão, esse tipo de coisa. Então eu chamo de caixinha do mau gosto. Imagine que o sujeito compre uma dessas caixinhas lá em uma loja de produtos importados. Ele compra a caixinha. Digamos que o seu vizinho também compra uma caixinha da mesma marca na mesma loja. E os dois ficam disputando lá quem tem a caixinha de mau gosto mais potente. Vamos lá que os vizinhos sejam João e Pedrinho. Olha só que maravilha. Pense que João, domingo de manhã, botou a sua caixinha lá para tocar. Botou a caixinha para tocar e, em meio àquela balbúrdia musical, a caixinha para de funcionar. Começa a descer o volume gradativamente até que ela para de funcionar e não sai mais som nenhum. Olha só, um defeito. No caso de Pedrinho, imagine que a caixa de som está tocando, mas em meio à balbúrdia musical, ao seu funcionamento, a caixinha começa a superaquecer. Superaquece até que entra em chamas. A chama pega na cortina da casa de Pedrinho, sobe para o forro, para o teto, de repente um incêndio na casa de Pedrinho. Olha só, tudo começou com um defeito, mas esse defeito foi além do aparelho, foi além do produto, causando diversos outros danos. Conseguiu entender a diferença? Parabéns! Você entendeu a distinção entre responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Pessoal, quando o defeito do produto ou do serviço causa danos que extrapolem o próprio produto ou serviço, eu tenho uma responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. É o que chamamos, como veremos logo à frente, de acidente de consumo. O defeito no produto ou do serviço causou dano além. Já no caso da caixa de som que apenas parou de funcionar, ou seja, ela ficou inadequada para a sua utilização básica, eu tenho um caso de responsabilidade por vício do produto ou do serviço. Tá vendo como é prático, como é tranquilo? Quando a gente dá um exemplo, fica tudo claro, né? Agora vamos analisar outras distinções. Vamos criar uma tabela que você vai botar aí no seu caderno, ou vai dar print, colar aí na sua apostila, certo? Sobre as principais distinções entre esses dois tipos de responsabilidade. Vamos lá. Na responsabilidade pelo fato, eu tenho chamado, olha só como eu disse, acidente de consumo. Quais são as consequências e as características desse tipo de responsabilidade? A utilização do produto ou serviço pode gerar acidentes de consumo. O prejuízo, ou seja, o dano, é extrínseco. Não há uma limitação da inadequação do produto em si, mas uma inadequação que gera danos além do produto. No exemplo lá da caixinha de som que superaqueceu, os prejuízos foram muito além do que uma caixa que parou de funcionar. Eu tive uma casa que foi incendiada. Além disso, o que é que a responsabilidade pelo fato do produto quer proteger? Quer garantir a incolumidade física ou psíquica do consumidor, protegendo a sua saúde e segurança. O produto, neste caso, tem um defeito, que é um vício, acrescido de um problema extra. Que problema extra é esse? Gera um dano ao consumidor. No caso de Pedrinho,
foi um dano à sua propriedade. Agora, no caso da responsabilidade por vício, quais são as características? Os produtos ou serviços não correspondem às expectativas geradas pelo consumidor. Ou seja, não existe um acidente de consumo. Apenas ele tinha a expectativa que o produto funcionasse de um jeito, mas o produto não funciona. O prejuízo, pessoal, é intrínseco, ou seja, dentro. O bem só está em desconformidade com seu fim, com sua finalidade para o qual ele se destina. O prejuízo é intrínseco. No outro caso, ele é fora, é extrínseco. O que visa proteger, o que visa garantir a responsabilidade pelo vício do produto é a incolumidade econômica do consumidor. E o produto tem um vício que o torna inadequado. É só um defeito. Beleza? Gente, a distinção entre responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e responsabilidade por vício do produto ou serviço dá margem, como já deu no passado, a inúmeras questões de prova. E esse é o tipo de questão que você vai acertar e o seu concorrente vai errar. Porque quando o examinador cobra esse tipo de questão, vem com uma situação hipotética, que é aquele caso prático, ou então vem trazendo essas características que eu trouxe aí de forma bem esquemática para vocês nessa tabela. Então estude bastante esse tema a ponto de você ficar com ele em sua cabeça tatuado. Tatua ele na sua memória. Responsabilidade pelo fato do produto, é um acidente de consumo. O defeito no produto causou um dano que vai além dele mesmo. Causou um prejuízo, olha só, extrínseco, fora do produto. A responsabilidade por vício do produto ou do serviço já é diferente. Vai causar o quê? Vai causar simplesmente o defeito, um prejuízo intrínseco. É um defeito que não foi além do produto defeituoso ou do serviço defeituoso. Beleza? Bora lá. Agora, nós iremos analisar alguns casos em que, mesmo diante da conduta e do dano, não existirá responsabilidade civil. São os casos em que nós chamamos na doutrina de excludentes da responsabilidade civil. São situações estabelecidas na lei que, se comprovadas no plano concreto, não haverá dever de indenizar, não haverá dever de reparação. Olha só, então essas hipóteses aqui são as hipóteses de excludentes da responsabilidade civil. Então, na responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, quais são as hipóteses de excludente? Olha só, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não será responsabilizado quando provar, primeiro, que não colocou o produto no mercado. Se ele comprovar que ele não botou o produto no mercado, ele não vai ter responsabilidade nenhuma. Imagine aí uma situação em que determinado consumidor ingressa com uma ação de responsabilidade civil porque comprou um leite fora do prazo de validade. Fala, comprei um leite aqui que quando eu fui beber eu vi que estava fora do prazo de validade. Comprei no mesmo dia, consumi no mesmo dia, só que ele já tinha vencido há 10 dias. Ingressa com ação contra o mercado.
O mercado, caso comprove que ele não colocou o produto no mercado, ou seja, imagine que ele comprove que esse produto estava em seu almoxarifado e o consumidor, na verdade, furtou do almoxarifado esse produto, ou seja, ele não colocou o produto no mercado. Ele não será, obviamente, responsabilizado, pois ele comprovou que não colocou o produto no mercado. Também não será responsabilizado o fornecedor que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe. Ou seja, ele botou um produto em perfeitas condições no mercado. Logo, se não há defeito, não há responsabilidade civil. E também não responderá quando ele comprovar que a culpa é exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Imagine aí a situação que o sujeito que tem a caixinha de som, imagine que ele resolva botar a caixinha de som dentro da piscina. Dentro da piscina, a caixa de som para de funcionar. Imagine aí que dê um curto e cause até um choque elétrico nas pessoas que estavam dentro da piscina. Sendo que o fabricante deixou claro em sua caixa que esse produto não deverá entrar em contato com a água. Se houve um dano nesse caso aí da piscina, a culpa é exclusiva do consumidor. Logo, o fornecedor não poderá ser responsabilizado. Então, essas aí são as 3 hipóteses de excludente de responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. Muito bem. E no caso do serviço, porque vimos lá que essas hipóteses aqui é no caso de produto, certo? E no caso do serviço, vai ter excludente também? Claro que teremos. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar, olha só, que tendo prestado serviço, o defeito não existe. E que, se houver um dano, ele foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nessas 2 hipóteses, o fornecedor de serviço não responderá. Olha só, lembra daquela exceção que eu falei? Em regra, a responsabilidade civil nas relações de consumo ela é objetiva. Olha a exceção aí no parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Olha só, então temos aqui uma importante exceção. Uma exceção de quê? Uma exceção na qual a responsabilidade civil numa relação de consumo poderá ser o quê? Subjetiva. Maravilha. Então, olha só. Imagine o enunciado da questão. Questão CESP. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, exceto nos casos em que haja fornecimento de serviços por profissionais liberais, sendo que, neste caso, a responsabilidade será subjetiva. Questão correta, porque a exceção é a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, pois, nesse caso, ela será verificada mediante a existência ou não de culpa. Pois bem, agora vamos verificar, certo, quais são algumas consequências no caso de vício do produto e do serviço, certo? Olha só, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, e olha só, aqui eu estou falando de vício do produto ou do serviço, ou seja, aquele defeito.
não houve dano extra, não houve um dano além do vício do produto ou do serviço. Então, não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha, ou seja, não é o fornecedor que vai escolher, é o consumidor. O consumidor pode escolher uma dessas três opções, pessoal. Primeira, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou o abatimento proporcional do preço. Então, no exemplo em que Joãozinho teve que sua caixa de som ficou apenas danificada, ou seja, não saía nenhum som dela, a ele socorre essas três opções. Ele pode escolher entre ter outra caixinha da mesma qualidade, em perfeitas condições, ter o seu valor pago restituído integralmente e corrigido monetariamente, ou ter um abatimento proporcional do preço. Ele fala, olha, eu quero ficar com essa caixinha defeituosa, mas eu quero pagar por uma caixinha defeituosa. Então você me devolve aí 30%, 40%, 50% do valor. E olha bem a pegadinha. Essas opções são escolhas do consumidor. Não é o fornecedor que vai impor, tome aqui seu dinheiro de volta, tome aqui outro produto. Não. Quem vai escolher é o consumidor. E no caso de serviço, quais são aí as possibilidades que surgem para o consumidor no caso do vício em decorrência do serviço? Primeira possibilidade é aqui o abatimento, né? O abatimento proporcional do preço, certinho? Aqui, quando há também vício em relação a um produto, também temos aqui a complementação do peso ou medida, a substituição do produto por outro da mesma espécie, ou então a restituição imediata da quantia paga. Muito bem. Agora sim, quando estamos diante de um vício de serviço, quais são as consequências que podem surgir? Primeira delas é a reexecução do serviço sem o custo adicional. O serviço foi mal prestado. Imagine aí que o sujeito levou seu veículo a uma oficina mecânica para que fosse realizada aí a troca do conjunto de velas, e o serviço foi mal prestado. Diante disso, o primeiro direito que surge, a escolha do consumidor, mais uma vez, é que o serviço seja reexecutado e sem nenhum custo adicional. Outra possibilidade é a restituição imediata da quantia paga, mais uma vez atualizada monetariamente sem prejuízo de perdas e danos. Ou então o abatimento proporcional do preço, também é outra possibilidade. Muito bem, vimos conduta, e aí analisamos os direitos básicos do consumidor, vimos o dano, e aí analisamos as distinções entre a responsabilidade pelo fato do serviço e a responsabilidade por vício do produto e do serviço. Restou analisar o que? O nexo causal, que é o que veremos agora. Pessoal, no que diz respeito ao nexo causal, temos, como vimos lá no início, que era bastante simples. Nexo causal é a causa, né? A relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. No entanto, o nexo causal ganha alguns contornos especiais aqui no Código de Defesa do Consumidor. Porque imagine o seguinte, vamos para o seguinte exemplo. Imagina, falamos aqui em oficina, né?
Imagine que uma determinada loja de materiais mecânicos venda para um cliente, vou botar aqui consumidor, nesse caso aqui esse vai ser um cliente consumidor, venda a ele uma central multimídia para o seu carro. O consumidor comprou aqui da loja um produto, que é a central multimídia. No entanto, esse consumidor, ele verificou que a central multimídia está com diversos defeitos. O touch não funciona direito, tem diversos curtos e o produto está com defeito. Pergunta: houve um nexo causal entre a conduta de vender o produto e o dano causado, que foi o vício? Sim, sem sombra de dúvida. Agora, a pergunta é: existe nexo causal entre o fornecedor ou o produtor, certo, que confeccionou esse produto? Vamos colocar isso aqui na nossa tela para ficar mais claro. A loja vendeu ao consumidor o produto. Só que essa loja comprou esse produto de um fornecedor. Comprou esse mesmo produto do fornecedor. E esse fornecedor comprou esse produto de uma fábrica. Olha só, comprou produto do fabricante. Aí surge a pergunta: existe relação de causalidade entre o dano causado pela venda do produto e o dano causado ao consumidor? Você, analisando de uma forma lógica, me diria: Léo, aí eu tenho duas partes. Quem vendeu, que vendeu um produto defeituoso, e o consumidor que sofreu dano. A relação aí só é entre a loja e o consumidor. Pessoal, na lógica você estaria perfeitamente correto. No entanto, lembre-se que a intenção do Código de Defesa do Consumidor é trazer uma proteção especial ao consumidor. Então, olha só o que coloca o CDC nesses casos. Nesse caso específico, o Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer que toda a cadeia produtiva, ou seja, o fabricante, o fornecedor e a loja, são solidariamente responsáveis pelo vício do produto ou do serviço e também pelo fato do produto ou do serviço. Olha só, eles são solidariamente responsáveis. Então eu tenho que todos serão responsáveis, todos deverão indenizar, todos deverão reparar, certo? O defeito e o dano gerado por esse produto. E isso, pessoal, eu vou encontrar lá no artigo 25 do CDC, que vai dizer o seguinte: é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente. Parágrafo 2º. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Tá vendo aí? Toda a cadeia de consumo vai ser responsabilizada.
o fabricante, o fornecedor e o lojista. Então, grave bem. Quando o assunto é CDC, o nexo de causalidade vai fugir um pouco da lógica. Com que finalidade? Com a finalidade de proteger o consumidor. E aí, com isso, vimos que toda a cadeia de produção, olha só aí na sua tela, toda a cadeia de produção vai acabar sendo responsável pelos danos causados ao consumidor. Pessoal, vamos terminar o nosso segundo bloco aqui e voltamos para o nosso último bloco com algumas questões que iremos resolver.